Câmara aprova projeto que oficializa Festival de Blues de Jacareí. Telefones públicos, muito utilizados no passado, hoje caindo no esquecimento. Restaurantes da cidade agora terão de fornecer cardápio em braille para deficientes visuais. E ainda, saiba mais sobre um projeto de lei que pretende instituir Olimpíadas Culturais nas escolas municipais da cidade. As principais informações da cidade você confere no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá! Os vereadores de Jacareí aprovaram na última sessão o projeto de lei do vereador Antonelli Marmo, do PT, que oficializa a realização do Festival de Blues de Jacareí. A proposta, que contou com o voto favorável dos 13 membros da Casa, estabelece que o evento seja realizado na terceira semana do mês de setembro de cada ano, com a participação de grupos e cantores de Jacareí e de outras cidades do país. Saiba os detalhes no resumo da sessão. A 28ª sessão ordinária do ano, que aconteceu na manhã da última quarta-feira, terminou com 2 projetos de lei aprovados por todo o plenário. Dentre eles, destaca-se a proposta do vereador Antonelli Marmo, que instituiu o Festival Blues de Jacareí. O Festival de Blues ele vem trazer não só o enriquecimento cultural aqui do ritmo blues na cidade, dos nossos músicos, a valorização mesmo da música, né, do blues, e também, além disso, ele também gera uma economia, ele movimenta bastante turista aí para a nossa cidade, gera aí economia para o comércio local. E esse projeto que vem aí sempre uma vez por mês, há 4 anos, então agora ele está tomando uma forma muito maior aí com o festival, e venha só somar para Jacareí e mostrar cada vez mais que Jacareí é uma cidade de grandes talentos, e a vertente da cidade é a cultura. Cada cidade tem o seu ponto forte, e Jacareí é reconhecida assim em todo o Vale do Paraíba como a cidade da cultura, que vem despontando grandes talentos e grandes eventos aí para toda a comunidade. O festival é uma das ações do Clube do Blues e da Fundação Cultural de Jacareí. Um dos idealizadores deste clube, Danilo Simi, esteve presente para prestigiar a oficialização do festival. Esse festival ele vem coroar um projeto que já existe na cidade há 4 anos, que é o Clube do Blues, que é um projeto que acontece um mês sim, um mês não aqui na cidade, no Teatro Novo, né? No início ele aconteceu no museu, em vários locais diferentes, até a construção do teatro. Hoje ele é fixo no Teatro Novo aqui de Jacareí, do Educar Mais, né? Esse festival ele vem coroar esse projeto do Clube do Blues, que é um sucesso hoje na cidade, né? Ele começou pequenininho ali, o Antonelli está com a gente desde o início, quando ele ainda era da Fundação Cultural e tal. Então acho que o projeto ele só tem a trazer coisas boas para a cidade, cultura, artistas de fora, né? A difundir o blues também, que é um estilo ainda pouco difundido no Brasil. E Jacareí vai ser uma dessas poucas cidades que valorizam o blues. Isso acho que vai colocar a cidade no mapa cultural do estado, isso é muito importante. O vereador Edgar Sasaki também teve o seu projeto aprovado pelo plenário. A proposta denominou a atual Rua 3, localizada no Jardim Terras da Conceição, por Rua Alzira Ferreira Luiz, em homenagem à Dona Alzira, que faleceu em 2004 e ficou conhecida por cuidar das proximidades da antiga comunidade do Bananal, que era formada por mais de 30 famílias. Outro ponto polêmico da sessão foi em relação ao requerimento protocolado pelo vereador Fernando da Ótica, que tentou abrir uma nova comissão especial de inquérito, desta vez para apurar possíveis irregularidades financeiras na Santa Casa de Jacareí. O requerimento não foi aprovado pela maioria da casa. O vereador Valmir do Parque Meia Lua justificou o fato de ter votado contra a abertura de uma nova SEI da Santa Casa. Eu votei contra a abertura da SEI porque quem encabeçou ela foi o Fernando, que é o vereador Fernando da Ótica. E ele, nos 6 meses, ele ficou criticando a gente, todas as notícias de jornal, ele dizia o seguinte, que isso aí ia acabar em pizza. Então eu não achei bom isso, eu quero pedir desculpa à população de Jacareí, porque eu votei o contrário. Eu não deveria votar o contrário, mas votei porque ele tem que dar valor na gente aqui nessa Câmara Municipal. É posição? Então vamos se unir. Mas nesses 6 meses não teve união. Eu quero ver se ele tem coragem de dizer para o promotor e para o delegado e para a prefeitura se vai acabar em pizza, porque o vereador não pode punir ninguém. O vereador não tem o poder de delegado nem de promotoria pública. Como resposta, o vereador Fernando da Ótica criticou o fato do vereador Valmir ter votado contra o requerimento, além de também questionar o vereador Donizete Firpa, que se absteve na votação. Nós precisávamos de 7 votos, tá? Nós já tínhamos 6 votos. E aqui eu tenho em minhas mãos aqueles que assinaram
Está aqui, você pode ver quem assinou. E o que eu fico surpreso é o quê? É que o Valmir do Parque Meia Lua, ele não cumpriu com sua palavra. Ele ficou de votar favorável e votou contra. Então isso significa que o quê? Que ele votou contra o povo. Porque se ele não quer investigar a Santa Casa, é sinal de que o quê? Alguma coisa tem por trás. Eu imagino que o Valmir está indo para o governo. Agora também a fala do Ferpa, né? No caso do Donizete, o Ferpa disse o seguinte, que nós vereadores temos que se unir para que a gente possa conquistar algo de melhorias para a população. Mas se unir que forma? A votação dele, ele votou, se absteu do voto. O vereador Donizete Ferpa justificou a sua abstenção, alegando não conhecer profundamente o relatório final da última SEI da Santa Casa de Jacareí. Como eu estou passando pela Câmara por 30 dias, eu não tenho conhecimento aprofundado da SEI, né? E também não sei se eu vou ficar aqui para abertura, para acompanhar, né, o processo. Então, por isso eu me abstive. Não que eu seja contra a SEI. Eu sou até a favor, sei. Eu acho que quem não deve, não teme. Nós temos que ir a fundo, procurar, né, ver as pessoas que realmente estão envolvidas nesse caso terrível. Mas eu sou favorável, mas eu tive que abster. Os 2 projetos de lei do vereador Edinho Guedes foram retirados da ordem do dia a pedido do próprio vereador. Normalmente, eles são encontrados em lugares públicos como esquinas, praças, centros comerciais e estações. Mas já não são tão lembrados como antigamente. Os telefones públicos, muito utilizados no passado, hoje estão caindo no esquecimento. A TV Câmara realizou uma reportagem para tratar desse assunto e saber se as pessoas ainda utilizam esses telefones que, na hora do aperto, podem ajudar em situações emergenciais. Afinal, apesar da tecnologia cada vez maior dos aparelhos de celular, muitas vezes, na hora que mais precisamos, a bateria pode acabar. Você já reparou que eles estão sumindo das ruas de Jacareí? Pois é, os telefones públicos, importantes meios de comunicação entre as pessoas, estão sendo deixados de lado nos últimos anos. Os orelhão que eu via antes agora não tem mais. Eu acho que isso é visível. Que eu nem vejo mais. Se tem, eu não vejo. E eles se popularizaram no país em meados dos anos 70 e viveram seu ápice nos anos 90. Até os dias de hoje, fazem parte da vida das pessoas, mas não são usados mais com tanta frequência. Você lembra a última vez que você usou o telefone público? Tem muito tempo já, muito. Mais ou menos que tem uns 3 anos. Muitos anos. Tem muitos anos isso. Uns 20 anos. Faz muito tempo. Um orelhão, olha, faz um tempo já, mas assim, nem tanto, até que pro começo do ano. Eu não presto muita atenção, mas eu quase não vejo nenhum telefone público. É difícil de ver, porque as pessoas têm muito celular, né? Mas faz muito tempo que eu não uso. Segundo a Anatel, de 2006 a 2012, a queda na arrecadação com eles caiu em 90% em todo o país. Por outro lado, o número de celulares aumentou consideravelmente. Entre 2004 e 2014, o crescimento na quantidade de telefones móveis foi de 274,3%. Françoélio Souza começou seu negócio vendendo cartões de telefone e hoje migrou para a venda de acessórios para celular. A gente tem que acompanhar, você não pode parar. Se você vê que o cliente está procurando uma coisa, você não tem, mas você tem que procurar encontrar para servir o cliente. Todo esse cenário explica a diminuição no número de orelhões. Atualmente, Jacareí tem 1.031 aparelhos, mas em 2010 eram 1.257. A gente ainda vende cartão telefônico, mas é um exemplo. Eu vendia 300 cartões de 20 unidades na época. Hoje, se eu vender 20 cartões de 20 unidades no dia, é muito. Porque eu vendia 300 e outra tinha muitos outros pontos de venda. Hoje, muita gente parou de vender e, mesmo assim, eu ainda vendia uns 300 por dia. Hoje, eu não vendo 20. Apesar de estarem em menor número, ainda são considerados importantes e não estão totalmente esquecidos pela população. Eu reparo sempre que quando as pessoas vêm para comprar cartão aqui, elas compram pensando em economia, que às vezes é mais econômico ligar do orelhão ainda com cartão antigo do que ligar com o preço das operadoras vigentes hoje em dia. Que eu esqueci meu celular, não tinha nada para fazer, eu acabei usando o orelhão mesmo. Tem poucos telefone público agora. E a gente precisa de vez em quando, né?
O vereador Edinho Guedes apresentou no dia 2 de setembro, durante a 26ª sessão ordinária da Câmara, um projeto de lei que dispõe sobre placas indicativas de obras públicas e informações a serem disponibilizadas. O projeto aprovado pela Casa ainda aguarda ser sancionado pelo prefeito Hamilton Mota. Mayra da Mata traz mais detalhes sobre a proposta. Segundo a Lei Federal 5.194 de dezembro de 1966, enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público. Visando complementar essa lei, o vereador Edinho Guedes apresentou um projeto que foi aprovado na 26ª sessão ordinária. O foco é da transparência no gasto com o dinheiro público. Então, já existe uma lei federal que obriga que as obras tenham uma placa, mas a gente sabe que a execução da obra pública, ela gera vários percalços, infelizmente, no transcorrer dela. Por exemplo, é muito comum nas obras públicas a previsão de encerramento da obra não ser cumprido. E daí, às vezes, existe um prolongamento do contrato. Ou também uma outra possibilidade é quando existe o reajuste do valor do contrato, que pode acontecer até no valor de 25% do valor inicial. E essas informações, quando tem essa alteração, isso não é atualizado na informação da placa. Então a ideia é respeitar a população, que é quem merece receber as informações, e ter informações atualizadas e mais claras. O vereador Edgar Sasaki foi autor de 2 emendas que complementaram o projeto de lei. No projeto falava que deveria ficar até 200 metros da obra em si. Mas eu vejo que isso está errado. A placa tem que estar no local. Então fizemos uma emenda justamente que obrigasse a essas placas estarem no local da obra, tá? Para ficar bem visível realmente do que se trata essa obra. E a outra foi inserir também nessa placa a data de início e término, que acho extremamente importante, porque eu vejo que isso é um respeito que você tem com a população. Senão, geralmente o pessoal fica comentando, né? Mas quando que vai acabar essa obra? Vai acabar essa obra? Só em época de eleição que vai acabar essa obra? Só para inaugurar? Tá, então a gente gostaria de acabar com isso. Ricardo Peralli, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, destaca que o mesmo vale para as obras particulares. É necessário fiscalizar quem são os responsáveis pelas obras e qual o valor do investimento. O nosso conselho, que era o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, foi dividido, onde foi criado o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e o CREA ficou como Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, a 5.194 é uma lei federal do CREA, né, do Conselho Federal, do CREA. E o CAU, como eles têm 4 anos de criação aproximadamente, eles ainda estão elaborando uma resolução que fala a respeito das placas particulares, né, em obra. Porque toda obra que seja particular, tá, a prefeitura obriga eles a colocar uma placa, dizendo quem que é o responsável pela obra e tudo mais. Então, a obra pública também, eu acho que tem que ter respeito. De acordo com a justificativa do projeto de lei, as dimensões das placas e as informações deverão privar pelo interesse público. O projeto chama atenção para o tamanho das placas. A proposta é que seja feita uma padronização. É coibir a utilização de obra pública para caracterizar como se fosse um favor que está sendo feito à população, né? E às vezes muitas obras são usadas de forma publicitária mesmo, né? Pega as placas gigantescas quando a obra é importante, coloca em locais que tem grande visibilidade, a população toda, para poder divulgar aquilo como se fosse um favor da administração pública. E não é um favor, é um dever, é uma obrigação. E a ideia é que a gente tenha um tamanho padrão das placas e que elas sejam fixadas junto à obra. Isso aí acaba minimizando os caneteiros, aqueles... por incrível que pareça, tem no mercado um pessoal que se diz profissional, né? E com registro falso, o CREA já pegou vários esse ano registro falso, então isso aí ajuda a fazer com que a população não passe na mão desses profissionais, esses falsos profissionais, né? Assim como toda área tem lá o falso médico, falso enfermeiro, na nossa área também tem o falso engenheiro, o falso arquiteto. Então é importante realmente a colocação de uma placa dessa em obra. Sim, é fundamental que a população que perceba, né, o descumprimento dessa regra, ela denuncie, né, vá até o Ministério Público ou a Câmara, que é um órgão fiscalizador do Poder Executivo, que denuncie isso, porque via de regra, a primeira responsável a fazer essa placa dentro dessas especificações é a empresa contratada terceirizada.
Mas quando é uma obra feita diretamente pela prefeitura, daí a própria prefeitura. Então nós, enquanto órgão fiscalizador, recebendo essa informação, a gente tem como questionar e fazer com que isso ocorra o mais rápido possível. Veja a seguir. Restaurantes da cidade agora terão que fornecer cardápio em braille para deficientes visuais. O NJ volta em instantes.